Nós estamos falando de um assunto, são as doutrinas básicas. São doutrinas, imagina, básicas e que a maioria a gente não tem muita ideia. Arrependimento de obras mortas, que nós já falamos. Fé em Deus, que nós já falamos. E estamos agora na terceira doutrina, que é ensino de batismos, no plural. Estamos entendendo, então, na Bíblia, estes batismos. E nós falamos que existem 6 batismos citados na Bíblia. A gente divide em 3 categorias. Pré-Cristo. Quando eu digo pré-Cristo, quer dizer antes de Jesus Cristo vir para a nossa vida como Salvador e Senhor. Qual que é o batismo pré-Cristo que nós já estudamos? O do arrependimento. É o batismo de arrependimento, aquele que João praticava em Israel, agora de uma maneira diferente, não precisamos entrar no Rio Jordão. Ele é espiritual. Mas eu só me viro para Deus me salvar quando eu me arrependo. A gente pode não ter consciência de que foi um arrependimento, mas quando você fala, não, eu quero Jesus, o negócio até agora está muito ruim. Isso aí é um arrependimento, ele não salva. Ele só te coloca em posição. A palavra arrependimento significa mudança de mente. É dar uma volta de 180 graus, vira do lado contrário que você estava vindo. Depois tem um batismo que acontece no momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Qual que é esse? Foi o que nós estudamos a aula passada. No corpo. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, também é um batismo espiritual, você não vê, mas você é colocado no corpo de Cristo. Se você não foi colocado no corpo de Cristo, você não tem Cristo, não foi salvo. Todo mundo que tem Jesus realmente como seu único Senhor pertence a esse corpo. E nós falamos sobre esse batismo importantíssimo para a nossa unidade com Jesus e a nossa unidade com os irmãos. E tá feia a coisa aqui nessa área da unidade com os irmãos. Foi muito bom essa aula para mim. Hoje nós vamos falar no primeiro batismo cristão. Os batismos cristãos são os que acontecem depois que eu recebo o Senhor Jesus Cristo. E o primeiro deles é nas águas. O batismo nas águas. E é o que nós vamos falar hoje. Parece assim, batismo nas águas. A gente recebe Jesus e é batizado. Mas nós vamos entender biblicamente, é muito lindo o entendimento desse batismo. É o primeiro dos 4 batismos cristãos. Nós temos o batismo na água, o batismo no Espírito Santo, o batismo no sofrimento e o batismo no fogo. Nós estamos falando sobre batismo nas águas. Primeira coisa, batismo nas águas não salva. Mas todo salvo precisa ser batizado. Não é uma opção. O batismo não salva, mas todo salvo precisa ser batizado. Quais são as condições para alguém ser batizado? Tem condições, claro. Ser salvo. O que acontece se um não salvo, um incrédulo, se batizar? Porque eu falo que entra um pecador seco e sai um pecador molhado. É isso que acontece. A gente precisa estar salvo para entrar nas águas. É um ato de obediência. E eu quero que você abra Atos 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, eles quem? Isso aqui foi a fundação da igreja. Pedro estava fazendo o discurso que abriu, que inaugurou a igreja quando o Espírito Santo desceu sobre eles, no dia de Pentecostes.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Qual é a primeira palavra? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, quer dizer, no momento em que você se arrepende, Jesus veio para a sua vida e você deve ser batizado. Uma outra coisa, precisamos de crer em tudo isso para a gente entrar convicto nas águas do batismo. Eu quero que você abra em Marcos, Evangelho de Marcos 16. São coisas que você pode falar assim: ah, mas isso eu já sabia, mas é bom recordar. Para tampar os brancos que temos em matéria de doutrina bíblica, ensinamento bíblico. Capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, quem que falou disse-lhes? Jesus. Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. É assim? Ah, ninguém falou nada? Por isso que tem heresias aí. A pessoa fala, tem que prestar atenção. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O importante é crer. E temos que ser batizado. Mas não é porque você não foi batizado que você não foi salvo. Pensa numa pessoa que está morrendo e ouve o Evangelho e recebe Jesus Cristo e não pode ser batizado porque morreu. O ladrão da cruz. Ah, porque foi antes. O ladrão da cruz não pertence à igreja, irmãos. Ele pertence ao Velho Testamento. Jesus teve que morrer e ressuscitar. E no dia de Pentecostes a igreja foi criada. E esse batismo é um batismo cristão. Certo? Então antes não tinha. O ladrão da cruz não pertence à igreja. Ele é um santo do Velho Testamento. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é o crer que é o importante. Nós estamos falando sobre batismo. Mas, tendo a possibilidade, não morrendo imediatamente depois que aceitou Jesus, você precisa ser batizado. Você crê na mensagem do Evangelho, você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e você declara com a sua boca isso que você creu lá no seu coração, se realmente está lá no coração, e é isso que é crer. São passos que têm que vir antes do batismo nas águas. Essa confissão da fé. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador, morreu no meu lugar para me salvar diante da justiça de Deus. E eu entendi isso e agora eu quero pedir que o Senhor venha para a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor. Se foi de verdade, está salvo. E aí é batizado. Tudo bem claro, né? Já vou falar num assunto que também é meio controvertido. Criança pode ser batizado? Criança pequenininha? Neném? Não. Porque tem que crer e confessar com a boca. Uma vez uma pessoa da minha família tinha se convertido há pouco tempo. Eu sempre conto isso porque foi interessante. Mas a família dela não era convertida e estava pressionando para o filho dela ser batizado, o neném. Aí ela veio falar comigo. O que eu faço? Eu falei, você pergunta para o neném. Você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? O dia que ele te responder, você batiza. Eles fazem isso para tirar os pecados do bebê, né?
É complicado. Para não morrer pagão. Eles falam para não morrer pagão. Mas não acontece nada, porque o neném é salvo. Mesmo que ele morra cedo. A criança, até a idade da razão, eu vou colocar a palavra marciana. Está automaticamente salvo. Automaticamente. Tá? A idade da razão. A criança pode ter essa idade com 4, com 5, com 7. Eu tenho uma amiga que estava explicando o evangelho para o menininho dela de 7. A menina de 5 falou, eu quero aceitar Jesus. E ela checou, e ela tinha entendido tudo. Tem passagens bíblicas que mostram que criancinha é salva. Uma delas é o filho de Davi, filho de Betseba. Quando o nenê morreu, vocês lembram da história? O filho morreu, o nenê. Davi estava jejuando, chorando, pedindo para Deus poupar a vida da criança. Quando ele morreu, ele fez tudo que era o contrário que se fazia naquela época. Porque depois que morria, que ficava no saco, na cinza, e triste, e ali. Ele, na hora que falou, o menino morreu, ele levantou, tomou banho, penteou o cabelo, fez a barba. Os servos falaram, como? Ele falou, não, eu estava aqui diante de Deus suplicando. Mas agora, eu vou a ele. Ele não volta para mim, mas eu vou a ele, a criança. Então mostra que está lá. 1 Pedro 3. Eu quero colocar essa passagem, que ela é uma passagem meio complicadinha, que fala do batismo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Está se referindo às pessoas de antes do dilúvio, que fala, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Todo aquele pessoal de antes do dilúvio, né? Foram salvos só Noé e a sua família. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O texto deixa bem claro, ele está falando que a salvação de Noé pelas águas foi uma figura do batismo nas águas. E fala, não que ele remova o pecado, né, a imundícia, mas é a indagação de uma boa consciência para com Deus. É porque o batismo simboliza a vida transformada dos que têm agora uma boa consciência, uma consciência em paz, uma consciência limpa para com Deus. Batismo nas águas não te salva, ele não tira os pecados. Consciência. O que é consciência? Literalmente é conhecer com consciência. Nós temos consciência. Mesmo que não tendo Jesus, tem consciência. Quando você faz uma coisa errada e fica, por que eu fui fazer? Por que eu fui fazer? Toda hora vem aquilo. Só que a consciência natural não tem poder para fazer com que você faça o que é bom. Ela aponta. Porque na queda, Deus falou assim, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, não falou isso? Só que o conhecimento do bem e do mal que o homem natural tem, não o faz fazer o bem, mas ele aponta que é mal. A consciência mostra que está errado, mas não tem poder para fazer o bem. A consciência natural, ela é elástica. Conforme as coisas vão mudando, a moral vai mudando, como se pudesse mudar, ela vai também se conformando. Eu contei para vocês da conversa que eu tive com um jovem há uns 15, 20 dias atrás, ele falou, não, Deus vai entendendo.
Tá mudando. Ele trata a gente que agora é assim. E ele, cada geração, ele vai entender. Quer dizer, Deus vai acompanhando o homem, não nós que acompanhamos a Deus. Entendeu? É a consciência, porque a consciência está tranquila, está fazendo coisa errada contra a Bíblia, está tranquila. Agora, quando eu recebo Jesus, a minha consciência, eu tenho agora, eu sei lá dentro o que é. Eu tenho a vida de Deus. E essa tem poder. Mas muitas vezes a grande luta é lá. A minha consciência carnal. Mas a consciência que é limpa e em paz com Deus, eu sei o que é certo, eu sei o que Deus quer. É isso que está falando de uma boa consciência, é ter isso, o padrão de Deus lá dentro. É conhecer as coisas de Deus e é ela que é ali a sua consciência, a sua direção do certo e o errado. Entenderam a consciência, o que é? Uma boa consciência. Quando Paulo fala assim, quando você entrar no mercado, não pergunte se a carne foi sacrificada, porque lembra que nós falamos sobre isso, por causa da consciência. Aí depois ele continua a falar, porque se tiver uma pessoa com a consciência fraca e vir você comendo uma coisa sacrificada sabendo que foi sacrificada, ela vai ser prejudicada, porque ela ainda não tem essa consciência forte para falar. Eu estou falando não é por causa da sua, é por causa do seu irmão que é fraco ainda. É isso que quer dizer boa consciência. E aqui está falando que não é a remoção do pecado, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Eu entro nas águas do batismo porque eu sei que é uma obediência. Ser batizado nas águas é a nossa resposta concreta a Deus. Eu entendo até que é como se eu estivesse firmando do meu lado essa aliança com Deus quando eu entro nas águas. Não tem nada de mágico, não tem nada de salvação, mas é um ato que traz uma coisa muito boa. Então aqui diz que o batismo, a água, não salva, mas tem um lavar que salva. Abre Tito. Paulo está escrevendo para Tito. Tito 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ai, que passagem maravilhosa. Coisas tão claras na Bíblia, tão claras. Ninguém entra nas águas para ser salvo, mas entra nas águas porque é salvo. Vamos deixar isso muito, muito claro. Eu queria também falar sobre as águas do batismo. Quando você lê João, abre em João 3. João, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que água é essa? Você já falou a palavra. Não. É isso que eu queria esclarecer. Essa água não é a água do batismo. A gente falou tanto que o batismo não salva. Então não poderia ser. E lá está escrito que a água não remove pecado. Mas eu quero justamente tocar para a gente tirar essa confusão, para não mal interpretar a Bíblia. O que é essa água então? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando do novo nascimento. E no 6 ele fala: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus está explicando para Nicodemos o novo nascimento.
E ele cita 2 elementos que provocam o novo nascimento, sem os quais não há novo nascimento: a água e o Espírito. Se essa água não é do batismo, que água é essa? Gente, eu já vi até falar que foi a água que saiu do corpo de Jesus quando o soldado feriu. Não dá, né? Essa água, aqui está um simbolismo, claro que está um simbolismo. O Espírito não está simbolicamente falado, mas a água sim. Então eu preciso ver na Bíblia, não na minha opinião, o que a água simboliza. A gente, lógico, já vai direto, né? Vocês não vão ficar procurando, para isso que tem ensinador na igreja. Em Efésios 5, verso 26, Paulo está falando sobre família, esposa, marido. É o 26 que está a interpretação, mas eu vou ler o 25 para colocar no contexto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, presta atenção, a ênfase não é sobre os maridos, é sobre a interpretação de água no contexto do novo nascimento. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Água é um símbolo da palavra de Deus na Bíblia. É assim que a gente interpreta. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, aqui no capítulo 13 de João, quando Pedro fala assim, não, então me dá banho inteiro se é para ter parte contigo. Ele falou, não, vocês já estão limpos pela palavra. Está falando de banho de água. A água é um dos símbolos de palavra. E em Tiago também tem. Tiago 1, verso 18. A semente do novo nascimento é, Jesus falou, água e Espírito. Nós estamos vendo que água é um símbolo de palavra. Aqui vai mostrar que a palavra realmente é um dos agentes para você nascer de novo. Nós vimos que água representa ou simboliza a palavra. E aqui nós vamos ver que a palavra é um dos agentes que você é regenerado, através da palavra. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Verso 21, aí mesmo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós fomos regenerados pela palavra. E a santificação, que é a salvação da nossa alma, também é operada pela palavra. Agora, um pouquinho mais para frente, 1 Pedro 1, verso 23. Pois fostes regenerados, está falando de novo nascimento, não de semente, a semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então aqui está dizendo que eu fui regenerada de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Semente, agora veio a palavra, semente. E sabe que palavra é essa no grego? Esporá. E você vai falar assim, e daí? Quem você vai entender? A palavra semente aqui é esporá, grava isso. Tudo certo que interpretamos aquela água que Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. A água é a palavra, vimos, né?
que a água é a palavra, que ela realmente, a palavra é uma das sementes do novo nascimento, e a palavra semente aqui é esporá. Agora vai para 1 João 3, verso 9. Agora nós vamos falar da outro elemento do novo nascimento, que é o Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Agora a Bíblia está me informando que além de eu nascer da palavra, eu nasço de Deus. E quando ele diz, permanece nele a divina semente, sabe que palavra que é semente aqui? Não é esporá. Sabe qual é? É esperma. É esperma. O que eu estou falando? Não fica horrorizada não, isso é maravilhoso. Esporá. O que significa esporá no grego? É semente, mas ela designa a semente feminina. Seria como o óvulo. E esperma, a semente masculina. Então eu nasço da palavra esporá. Viu como vocês iam gostar da esporá? Esporá, semente feminina. E de esperma, a semente masculina. E não existe ninguém que possa ser gerado sem a ação de uma semente feminina e de uma semente masculina. Se você não fosse gerado do seu pai e da sua mãe, você não existiria na terra. E se você não for gerado da esporá, da semente feminina, que é a palavra, e do esperma, a semente masculina, que é o espírito, você não vai existir no céu. Isso é o novo nascimento. É uma coisa preciosa. Você precisa de aprender isso para quando alguém falar que aquela água é do batismo, você saber explicar. Agora eu vou falar do significado do batismo. Até agora nós vimos, ele não salva, mas ele é um tremendo ato de obediência que traz uma bênção muito grande na nossa vida. E ele tem um significado muito forte, um significado tremendo mesmo. Eu não vou falar da palavra batismo, porque falamos extensivamente quando começamos o estudo sobre batismo. Baptizo significa o quê? Mergulhar, tingir, que é colocar e tirar novamente, meter. Agora, o significado simbólico do batismo. Vamos abrir Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Paulo agora vai explicar por que ele está falando que morremos para o pecado. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então aqui Paulo explica todo o simbolismo do batismo. Já que batismo não salva, já que a água não é mágica, já que não tem nada de sobrenatural nisso, é um ato de obediência tremendamente abençoador, nós precisamos entender o que acontece ali.
Tem 4 partes o batismo. São 4. Primeiro passo. Morte. Jesus morreu porque ele se identificou comigo. Na justiça de Deus, ele tomou o meu lugar. Ele se identificou com os meus pecados. Lá na cruz, ele se tornou pecado. E Deus descarregou em Jesus todo o castigo que o pecado merece, que é a morte. Mas Deus não estava descarregando em Jesus, ele estava descarregando em cada um de nós. Jesus se tornou a Márcia. Jesus se tornou cada um daqui. E ele morreu pela identificação comigo. Abre Isaías. Isaías 53. Eu falei para vocês que eu decorei essa passagem. De vez em quando eu estou fazendo academia, andando. Eu falo para lembrar o que Jesus fez por mim. É demais. Só vou ler os 5. É uma profecia de Isaías sobre a morte na cruz de Jesus Cristo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 2 Coríntios 5, 21, fala assim: aquele, falando sobre Cristo, que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou, nunca conheceu pecado. Claro, ele é Deus. Ele é Deus que se fez homem, mas ele se tornou pecado no meu lugar. A primeira parte do batismo simboliza a minha morte, mas em Cristo. Quando eu falo, Senhor, entra na minha vida, lá no tribunal de Deus, lá onde eu sou pecadora, ré, condenada à morte, Deus me põe literalmente dentro de Jesus Cristo. E ele me vê morrendo. É isso que está simbolizando, você morreu. A segunda parte. Qual é a segunda parte? Que Jesus, o que aconteceu quando Jesus morreu fisicamente? Foi sepultado. Nós morremos e temos que ser sepultados. Jesus foi sepultado no meu lugar. E uma vez eu estava pensando nisso, me veio um entendimento assim. Se você não sepulta rapidamente um morto, o que acontece? Qual é a consequência de uma putrefação dessa? Contamina. Nesses lugares que tem guerra, que morre, que não enterram, tem epidemias horríveis. Por causa da contaminação dos cadáveres que não foram sepultados. E eu fiquei pensando, o meu velho homem tem que ser sepultado. Porque senão ele apodrece, ele contamina, ele faz horrores. Precisa ser sepultado e rápido. E não tem que aparecer de novo, não. E a terceira parte? Ele morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. A morte e o sepultamento foram necessários para que houvesse ressurreição. Porque quem não morre não pode ressurgir. Não morreu, como é que vai ressuscitar? Não é verdade? E é assim também conosco. Nós ressuscitamos. E é interessante que no simbolismo do batismo, a parte em que você morre e é sepultado é rápido. Ninguém deixa o batizando embaixo d'água, senão ele morre. É rapidão. Tá, e sai. Aí tem um quarto passo. Você sai para andar na vida. Você ressurge para andar na vida ressurreta. Não vai ficar parada, indo na igreja e saindo da igreja sem mudar nada. Isso não é vida, isso é museu. É museu.
Nós temos que ir lá sim para aprendermos. Mas quando eu saio das águas do batismo, começa um novo andar na minha vida. É o quarto passo. E aqui fala dele. Voltamos lá para Romanos. O verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O batismo simboliza isso também, gente. Quando eu saio das águas, eu estou simbolizando que agora eu ando numa nova vida. Meu velho homem ficou sepultado e Paulo continua falando. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores, verso 9, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Eu recebo o Senhor Jesus Cristo, estou morta para o pecado. Não tem mais essa, eu não tenho força. Tem! Porque o Espírito Santo está lá dentro, o Espírito Santo, para me fazer santa. Mas nessa santa chata que ninguém nem quer olhar. Santa, que tem alegria na vida, ressurreta. Que anda de uma forma normal, mas sobrenatural. Que quando abate, não fica lá no chão caída, levanta. Porque tem uma vida que pulsa dentro de mim. A vida de Deus está dentro de mim. E quando Deus permite as crises na nossa vida, é para eu crescer, é para eu provar que essa vida está lá dentro. Ali existe o poder de Deus para me levantar. O poder de Deus não é para você subir na mesa e falar eu sou melhor que você. O poder de Deus é para você ser quebrantado. É para você saber que você não é nada, que você depende totalmente de Deus. É isso que é poder. É você se ajoelhar diante do seu irmão com a bacia, com a toalha e lavar os pés. Isso é poder. É você andar 3, 4, 5 milhas, como diz o Otmani. Obrigou a andar uma, vai 2. Ele falou, essas 2 é só o preparo para a 3ª, 4ª e 5ª. Poder para ser como Jesus. Humilde e manso como Jesus. Essa é a vida ressurreta, irmãos. E está aqui dentro o poder. É você e Deus. Conversa com Ele. Fala com Ele. Abre seu coração com Ele. Fala, não entendo, não sei, mas eu quero. Ele só quer essa posição. A tua posição. Quero a santidade na minha vida. Ela é linda. Eu quero andar sabendo, consciente que o Senhor está andando junto comigo. Eu quero andar como Enoque e não ter volta. Eu quero me perder em Jesus e não mais eu, mas Jesus que vive. É para isso que fomos salvos, igreja. Abre em Gálatas 2. Gálatas 2. 19 e 20. Decora essa passagem. É bom você decorar. De vez em quando você lembrar. Mas naturalmente, não é ritual, não é lei, não é nada. É natural. Vai acostumando, nós temos que fazer essa disciplina de andar com Deus. Verso 19 de Gálatas 2 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo dele. O meu combustível é Jesus. É Jesus. Então nós morremos, nós somos sepultados, nós ressuscitamos para andar na verdadeira vida.
E o poder da ressurreição está em nós, irmãos. O pecado não precisa mais dominar. Você se levanta e se opõe a ele. Eu digo isso para os jovens. Se opõe a falar não. Sai da minha vida, não. Você vai ver. Então, batismo nas águas não salva. É o sangue de Jesus que nos salva, mas entrar nas águas é um passo espiritual de obediência. Não é só cumprir e ir embora, é muito mais. É proclamar a identificação com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós somos batizados? Mateus 28, acho que nem precisa ler, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem até divisão de igreja, fundação de seita, porque uns falam que tem que batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, outros falam, não, é só em nome de Jesus. Ali, em Mateus 28, vamos ler, né? 28, 19. Ide, portanto, sabemos até de cor, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tão simples, está aqui. Mas no grego, esse ide não é um imperativo. Interessante, né? É um gerúndio, é indo. Indo. Agora, fazei discípulos é imperativo. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza? Olhando para esse texto, quem batiza? Indo, fazei discípulos, batizando-os. É quem pregou o Evangelho. Quem começou a ensinar as primeiras coisas do Evangelho é que batiza. Agora, fazer uma guerra na sua igreja ou entre nós, porque não, tem que ser o pastor, não, porque tem que ser não, mas se a tua igreja fala é o pastor, não vai mudar. Mas você tem igrejas aqui que o pastor dirige, mas a pessoa que levou aquela pessoa a Cristo é que entra nas águas com aquela pessoa. Eu acho lindo isso. Que aí fica uma coisa em ordem, o pastor fica contente, mas a pessoa que batiza. Ou então a pessoa, quem evangelizou não está mais ali, mora nos Estados Unidos, já morreu, aí a pessoa escolhe por quem quer ser batizado. E importa que entenda o que está fazendo quando entra nas águas. É isso que é importantíssimo. E a forma de batismo, sem dúvida, eu acho pela palavra batizo, é entrar nas águas. E quanto tempo depois de convertido a gente deve batizar? Imediatamente. Então eu quero ler em Atos 2, Atos capítulo 2, verso 37. Fala assim, ouvindo eles essas coisas, lembra que Pedro pregou e os judeus, nós queremos isso aí. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foram batizados. Aceitaram, foram batizados. No capítulo 8 de Atos, agora nós vamos ficar em Atos, verso 12, Filipe estava pregando o evangelho lá em Samaria. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
Iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ouviu, recebeu, batizou. 9, verso 3. Paulo, conversão de Paulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. 3 dias. Foi o que mais demorou. Porque era um caso muito especial. Ele ficou cego e entendendo tudo. Capítulo 10, verso 24. Pedro vai na casa de Cornélio, que é o primeiro gentil que a gente sabe que se converteu. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Cornélio fala que também teve uma visão que Deus mandou chamar. Verso 34. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí ele vai pregando o evangelho, verso 44. Aí ele pregou Jesus, que faz a remissão dos pecados, etc. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Imediatamente. Capítulo 16, verso 25. Paulo e Silas na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, era de noite, foi ele batizado e todos os seus. 18:8. Paulo está anunciando lá em Corinto, e ele fala: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. 19, a última passagem. 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Preciso falar alguma coisa? Quanto tempo entre você se converter e ser batizado? Nem preciso, né? A igreja está fazendo metade, né, hoje em dia. Tem uma porção de coisa que entrou para não ter perigo. Agora, a responsabilidade de uma pessoa que prega o Evangelho é falar de Jesus e checar se aquela pessoa entendeu, se realmente recebeu Jesus. Agora, se a pessoa não recebeu, não é responsabilidade, mas tem que dar esse espaço. Quanta gente já foi batizado direitinho, como a igreja manda, e nunca nasceu de novo? Quantas? Mas é que eu falo para vocês, não faça guerra com seu líder, com a sua igreja. Nós estamos vendo como tem que ser. E o nosso coração vai estar aqui. É melhor você se submeter, porque isso não é uma doutrina, um ensino que seja de importância vital, vamos dizer assim. Se falar que Jesus não vem em corpo, não volta em corpo, aí sim, aí você faz uma guerra, sai daí onde você está, tudo, mas por causa disso, não. Agora, você, se não foi batizado, procura se batizar logo. Eu só quero fazer um alerta para você não confundir o batismo de arrependimento com o batismo cristão. Tem gente que acha que Jesus foi batizado no batismo cristão. Como? O batismo cristão, o simbolismo dele é: eu morri com Cristo, fui sepultado, ressurgi e saio para uma nova vida. Jesus precisava disso? Jesus tinha que morrer, ser sepultado, ressurgir. Não, Jesus foi batizado no batismo de arrependimento, sabe para quê? Por que ele foi batizado justo no batismo de arrependimento?
se identificar com a raça humana. Ele se identificou com a raça humana naquele momento. João ficou horrorizado. Ele falou, não, João sabia quem era Jesus. Talvez um dos poucos que sabia quem era Jesus. João era primo de Jesus. Era 6 meses mais velho que Jesus. Mas ele falou, você vem a mim, eu que tenho que ser batizado. Jesus falou, deixa. Agora tenho que cumprir a justiça. A justiça de Deus estava sendo organizada e ia ser realizada totalmente por Jesus para que fôssemos justificados. Então o batismo de Jesus identificou Jesus como uma raça caída, pecador. Batismo do arrependimento, foi só isso. Aqui nessa própria passagem de Atos 19 mostra que o batismo de João, só no batismo de João, não, vamos lá. Aí falou e ele batizou em o nome de Jesus. Amém? Amém. Foi complicado? Então espera a semana que vem para você ver. O batismo do Espírito Santo. Deus, nós queremos te louvar. Jesus, como nós queremos te adorar e te louvar e te reconhecer como nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que morreu, se identificou, sofreu o que nós nunca sofremos. Porque o Senhor sofreu tudo que o ser humano pode sofrer. Senhor, nós não fazemos ideia, nós não podemos avaliar o que o Senhor fez por nós. Mas aceita a nossa gratidão, Senhor. Aceita a nossa gratidão no maior nível que ela pode chegar a Ti. Pela Tua entrega, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor fez, Jesus. Como igreja nós estamos aqui. Veja-nos ajoelhados diante de Ti, Senhor. Te agradecendo, Te louvando, Te reconhecendo. E também Te dizendo, Jesus, que no Teu nome poderoso, que o Teu Espírito possa nos fazer andar nessa novidade de vida, Senhor. Senhor, esclarece, traz revelação, traz convicção no nosso coração, traz vontade, o realizar, o querer e o realizar de andarmos na Tua vida, Senhor. O Teu bom perfume exalando de nós. Dá-nos o Teu poder para isso, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós pedimos que o Senhor abençoe, mas abençoe profundamente cada pessoa aqui. A família de cada pessoa que está aqui. A igreja de cada pessoa que está aqui. Os líderes de cada pessoa que está aqui, Senhor. Vem com Teu Espírito sobre nós. E derrama, Senhor, abundantemente. Eu sei porque é isso que o Senhor quer fazer. E nós estamos orando assim para mostrar que nós queremos isso, Senhor. Nós queremos o derramar do Teu Espírito, o entendimento do que é realmente vida cristã. Tira-nos, Pai, dessa estagnação espiritual em que vivemos. Tira-nos, Senhor, nós queremos andar em novidade de vida e não na caduquice da letra, porque mata, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada em nome de Jesus. Em nome de Jesus.